É uma vergonha o que aconteceu. É uma vergonha porque o jogador sabe que ele pode fazer o que ele quer no Flamengo. A gente tá vendo uma situação onde o Sampaoli tá na berlinda, porque a diretoria sempre faz, no fim, o que os jogadores querem. Foi por isso, eu fui um que eu falava, não defendo o trabalho do Sampaoli, não tá bom. Mas eu não mandaria embora, porque vai parecer que os jogadores, de novo, conseguiram o que eles queriam. E o que acontece? Os jogadores sabem que eles podem fazer o que quiser no Flamengo. Os jogadores sabem que dirigente no Flamengo passa a mãozinha na cabeça. Os jogadores sabem que dirigente no Flamengo... Eu quero ver a decisão agora. Porque a gente tá a um dia da semifinal da Copa do Brasil. É praticamente o que resta ao Flamengo para a temporada. O brasileiro é muito difícil. Depois de uma vergonha, de um vexame na Libertadores do jeito que foi, o que sobra é a Copa do Brasil. E eu tenho certeza que esses dirigentes frouxos que a gente tem no Flamengo, sem pulso firme que tem no Flamengo, eles vão pensar, não dá pra gente ser tão rígido agora. Estamos a um dia. Pelo contrário, tem que ser rígido agora. Se for eliminado, azar. Tem que afastar o Gerson e tem que afastar o Varela. Ainda mais o Gerson. Porque o Gerson foi o cara que arrumou toda a briga. Falou, o que você tá falando aí? O Gerson ele é da confusão. E aí ele dá um soco na cara do Varela no treinamento, depois de toda a polêmica que ele sabe que aconteceu por causa de um soco na cara do preparador físico no Pedro. Ou seja, é o que a gente fala, é o total sentimento de impunidade. O jogador no Flamengo, ele sabe que ele pode fazer o que ele quiser. O jogador hoje no Flamengo, ele sabe que quem manda no clube é ele. Até quando? Isso precisa mudar. Marcos Braz, você vai fazer alguma coisa? Ou você vai apaziguar, como disse o Mauro aqui, que já teve uma reunião para apaziguar, ou você vai deixar só o Felipe Luiz dar discurso no grupo e falar o que tem que acontecer? O Flamengo está um pardieiro. O Flamengo tá uma bagunça. O Flamengo tá uma zona. E isso é culpa de diretoria. Jogador jogar de má vontade tem que levar esporro e vaia. Jogador apático tem que levar a vaia. Treinador que toma a decisão errada tem que ser chamado de burro. Agora, essa diretoria tem que ser colocada contra a parede. A zona que virou o Flamengo, o tumulto que virou o Flamengo é culpa da diretoria que não tem pulso firme. Depois do Pedro levar um soco na cara do preparador físico, o Gerson dá um soco na cara do Varela. Pronto, virou UFC. Flamengo virou MMA. É isso. Virou. E deixa acontecer. Daqui a pouco vem mais. Porque a diretoria não faz nada. O Gerson tem que ser imediatamente afastado. Até porque não tá jogando nada. Não vai fazer tanta falta assim no time do Flamengo. Não tá jogando nada. Tá mais preocupado com confusão, com reclamar de arbitragem, com falação, com pose do que jogar bola. Então, pela primeira vez, a diretoria do Flamengo tem que fazer alguma coisa. O maior exemplo que a gente ia falar aqui no programa hoje, Bruninho, o Sampaoli só chamou o Pedro para conversar ontem, quando se passaram 16 dias do soco na cara. O Sampaoli não estava cumprimentando o Pedro nos treinamentos. Os dois não se falavam. Ah, mas o Pedro também errou. Tá bom. O cara é o líder, o cara é o treinador, o cara tem que chamar para conversar. O cara tem que falar, não tem nada a ver o que meu preparador fez, eu não compactuo com isso, eu fui contra ele, eu permaneci, como disse o Mauro ontem, mas vamos seguir. O que você quis dizer com pressão psicológica que você estava sofrendo? Vamos resolver? Não! Só falou agora, 16 dias depois, não teve nenhum dirigente para exigir do Sampaoli uma conversa com o Pedro, para chamar os dois para conversar. O dirigente está lá para isso, para ver como é que está o clima, para gestão de crise principalmente. E não estão fazendo nada. E o Flamengo hoje é uma zona, Bruno Prado. Sim, dá total impressão de bagunça, de total descontrole. A segunda agressão, né, a que acontece no clube em poucos dias, em 16, 17, né, quase 20 dias. Teve a do preparador físico com o Pedro e agora essa, em pouquíssimo tempo. Então é um momento, e não sei se é possível fazer isso, porque a coisa parece tão descontrolada, de todo mundo trabalhar minimamente pelo clube, porque são todos profissionais que são remunerados e muito bem remunerados pelo clube, jogadores, comissão técnica, seja lá quem for, e de trabalhar pelo clube. Vamos no minimamente trabalhar e fazer o nosso aqui, tentar jogar, ganhar jogo, tentar competir minimamente. Esquece, eu posso não gostar de você, eu também não gosto de você, tudo bem, mas a gente vai ter que trabalhar junto, pelo menos até o final do ano a gente vai ter que trabalhar aqui todo mundo junto. E parece que não tem minimamente
essa vontade, esse comprometimento. Tá uma coisa totalmente bagunçada, que os jogadores não estão bem, a comissão técnica não está bem e parece um caos mesmo instaurado, né? E não há uma iniciativa, seja da diretoria, de qualquer pessoa, de tentar... ninguém precisa amar ninguém aqui, mas vamos trabalhar junto. Vamos até o final do ano tentar fazer algo minimamente digno. É bizarro. A situação do Flamengo é bizarra. Lembrando que ontem teve protesto, tá? No Ninho do Urubu. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Ontem teve protesto no Ninho do Urubu de novo, tá? Com as faixas diretoria de frouxos, que se dane, né? Que se dane o treinador. Joguem como homens, tá? Ou seja, não tem que jogar pelo treinador, tem que jogar pelo torcedor. E vencer, vencer, vencer. Ou seja, o Flamengo que já tá em crise, o Flamengo que já tá cobrado, o Flamengo que já tá sob pressão, vai pro jogo contra o Grêmio num pardieiro. Vai pro jogo contra o Grêmio numa bagunça total, numa confusão total. E como disse Vanderlei Nogueira, quem agradece é o Renato Gaúcho, quem agradece é o time do Grêmio, quem agradece é a torcida do Grêmio, porque vale a gente lembrar, hein? Flamengo fez 2 gols de diferença, mas o Fla-Flu do Campeonato Carioca foi a mesma coisa. Flamengo abriu 2-0, depois levou de 4 do Fluminense. Também era um momento meio de crise, cobranças ao Paulo Souza e o Flamengo na vergonha que foi. Então, que não aconteçam as mesmas coisas, tá? Paulo Souza não, né? Vitor Pereira. Que o Paulo Vitor Souza Pereira perdeu também a final pro Fluminense. Então, é bom a gente ficar de olho no que vai acontecer no Flamengo. É bom a gente ficar ligado em tudo o que está acontecendo no Flamengo. Porque, me desculpa, eu falo isso sempre, quem apanha não esquece. O Varela não vai, tranquilo, me dá um abraço aqui, Gerson, você quebrou meu nariz, tá tudo tranquilo. Não. O clima não vai ficar levezinho. Agora, que a diretoria faça alguma coisa. É o que o Mauro falou, cadê o Rodolfo Landim? O Rodolfo Landim tem que aparecer hoje, gente. É a segunda agressão que acontece no Flamengo em 16 dias. Porque ontem completaram 16 dias, 17 dias. Em 17 dias, em pouco mais de 2 semanas, foram 2 socos na cara. Dentro do grupo do Flamengo. Não tem como o Rodolfo Landim se ausentar dessa vez, Mauro. Ele tem que falar alguma coisa. Não vai falar. Você acha que ele não vai falar? Não falou até hoje. Quantas entrevistas ele deu depois que os meninos morreram lá no CT? Mas é o segundo soco na cara. Me diz? Nenhuma entrevista sobre o assunto ele deu. Ele não falou até hoje. Não que ele fosse o responsável, não estou dizendo isso. Não sou, é a justiça que tem que apontar os responsáveis, né? Que até hoje não apontou. Mas nunca falou sobre o fato. Fez um pronunciamento na hora e mais nada. Que é um assunto muito mais sério do que esse. Então, assim, ele não fala. Ele não vai falar. Dificilmente vai falar. Eu não acredito muito que fale, não. Sinceramente. Vamos ver se vai se manifestar. Né? Agora, a gente tem que agir rapidamente, porque o jogo é amanhã, né? Aí você imagina o torcedor que vai ao Maracanã, que vai ligar lá a televisão, o computador para acompanhar o jogo, o que ele pode esperar, né? Se eu sou o Grêmio, eu estou esfregando as mãos. É isso aí. Claro! Vou enfrentar um time que não está saindo na porrada um com o outro, dando porrada Pode na cara. resolver. O Flamengo pode chegar e ganhar o Grêmio. Mas que se eu sou adversário... Valéria, eu vou voltar aqui para a Rádio Jovem Pan em 5 segundinhos e aí eu te dou a palavra. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. A cobrança que a gente está fazendo aqui. O Rodolfo Landim precisa falar. O Mauro já deixou claro que ele acha que não vai falar, porque nunca falou sobre os garotos Juninho, não falou depois da agressão no Pedro, não falou também. Só que agora é o segundo soco na cara dentro do grupo. Dentro do grupo em 2 semanas. Pouco mais de 2 semanas. O presidente precisa aparecer. Ou o vice de futebol aparece, mas quando aparece também vem pra mentir pra todo mundo. Falou que não tem crise nenhuma no Flamengo, que não tem crise de relacionamento. Se é pra mentir, não fala. É melhor porque o torcedor tá vendo. O torcedor não é burro. O torcedor, ele vê jogo. Se não quer acreditar na imprensa, que ele fez questão de tentar desmentir a imprensa. Lógico. Não quer acreditar na imprensa, acredita vendo o jogo. Olha pra cara dos jogadores jogando, olha pra motivação dos jogadores jogando, olha pra expressão dos jogadores quando levam de 3-0 do Cuiabá e ficam abraçando o jogador do Cuiabá no meio do campo, quando perdem pro Olímpia e saem sem vergonha de perder, pro fraquíssimo Olímpia sendo eliminado de uma Libertadores da América. Então, se o dirigente vai lá e mente, o torcedor não precisa acreditar na imprensa, que ele fez questão de desmentir. Mas olha o jogo. Se ele olhar o jogo bem, ele vai saber que o Flamengo tá em crise.
E aí aparecer para mentir não adianta, que apareça para falar o que vai ser feito, Vanderlei. Eles esquecem que o tempo mostra, né? O tempo serve para mostrar. E isso vale, não é só nesse episódio, em vários episódios. Eu vou dar um exemplo aqui internacional. O caso Neymar. Faz meses que a imprensa está dizendo que está presente o desamor, que eles estavam vivendo uma relação de tolerância. E essa relação só existia pela importância do contrato. Então, e aí a imprensa francesa, por exemplo, a imprensa internacional foi desmentida inúmeras vezes. Estão criando intriga, isso é bobagem. E ficou provado, o tempo passou e veja o que aconteceu. Isso vale para várias situações, né? E nesse caso a mesma coisa, que várias vezes a imprensa é desmentida, quem dá a entrevista costuma jogar, e aqui não tem espírito de corpo não, que existem realmente intrigas feitas, muita gente procurando clique, tudo isso a gente sabe. Mas em muitas situações, e as mais importantes, porque quem costuma cobrir um clube como esse, a gente entende, é um profissional de respeito, né? Os veículos não colocam lá, estou falando das grandes emissoras de rádio, televisão, não colocam lá, e de jornais, profissionais que não sejam responsáveis para cobrir uma instituição importante como o Flamengo ou qualquer outro grande clube no Brasil. Existem falhas? Claro que existem. Erros, muitos erros. Mas nesse caso específico, já se fala há muito tempo que o Flamengo precisa de uma ajeitada geral lá. Não só com relação a treinadores. Quanto se falou aqui no programa, várias vezes os jogadores fazem de seus treinadores reféns. E é verdade. É verdade, alguns mais, outros menos. Veja, o treinador é uma maneira, é um tipo forte, de personalidade forte. Quando chegou no Flamengo, ele claramente chegou amolecido, né? Isso aconteceu com ele e com outros, e em outros clubes também acontece. E os jogadores sabem disso. Eles têm o poder, têm um contrato importante, têm agentes, têm staffs. E aí o cara do Gerson deve estar pensando, se os caras se colocarem à venda, eu coloco você em outro clube, de alguma maneira coloco, você não vai ficar sem jogar, né? Com o Varela a mesma coisa, enfim, com o Pedro a mesma coisa, quando deu essa confusão toda, né? É isso, Asmar, os dirigentes são sempre os principais responsáveis. Mesmo que eles tomem a decisão errada, eles precisam tomar uma decisão. É importante que as pessoas saibam que tem comando. E, se o comando for errado, o tempo também vai mostrar que o cara fez uma grande bobagem. Então, mas tem que fazer alguma coisa. Pior que tudo isso é o comando não agir. É isso. O que você vê por parte dos dirigentes do Flamengo é uma total frouxidão há muito tempo. Há muito tempo. Dos principais nomes do Flamengo, agora mesmo, o presidente, como lembrou o Mauro, ele ia sair pro hall, pro saguão do aeroporto, viu que tinha manifestação, voltou. Tipo, será que já dá pra eu ir? Será que não dá pra eu ir? E precisa haver um posicionamento da diretoria, tem manifestação de torcida, tem o grupo completamente dividido, e o que eu mais chama atenção nesse episódio, ele desmascara completamente a mentira do Marcos Braz. Porque o Marcos Braz falou que o grupo não está dividido. O Marcos Braz falou que o clima no Flamengo é positivo. Quando você tem 2 socos na cara em 2 semanas, isso desmascara a mentira do vice-presidente de futebol do Flamengo, que fez questão de ir na zona mista e falar para os repórteres, o Flamengo não está dividido. Me surpreende a mídia querer criar isso. Se em 1 semana não falava nada. Só começou a falar isso depois do jogo contra o Olímpia. Não há divisão no Flamengo. Pronto. Dá um break nisso, entra depois. Soco na cara do Gerson Varela. Isso desmascara o vice de futebol do Flamengo, que quando foi para falar com a imprensa, mentiu. Passou para o torcedor algo que está claro para o torcedor que existe. O torcedor não é idiota, o torcedor sabe que o Flamengo está em crise. O torcedor sabe que o clima no Flamengo é tenso. E o torcedor sabe que a diretoria do Flamengo não tem comando. E aí, o Marcos Braz foi falar lorota na zona mista, foi desmascarado por mais um soco na cara dentro do grupo do Flamengo.